Olá, tudo bem? Você gosta do seu trabalho? Você já pensou em mudar radicalmente a sua profissão? O que te segura? O que te segura na sua vida hoje, no seu trabalho hoje? É o seu salário? Você tem medo, tem insegurança de arriscar? Hoje, aqui no nosso canal, na TV Na Mão Brasil, eu estou com uma pessoa muito especial que teve medo, que pensou em desistir, mas que pegou esse medo, transformou numa forma de realmente transformar a sua vida. Alessandra Rabelo, seja bem-vinda ao canal. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como era a sua rotina antes dessa transformação. Para quem está nos vendo lá, poder até se identificar com isso. O que a Alessandra fazia? Olha, a Alessandra, ela começou muito cedo como gerente de banco. Aliás, eu tive uma etapa, um crescimento, né? Passei por vários setores na agência e eu trabalhei 13 anos. E os meus últimos 5 anos, como gerente, eu cheguei a trabalhar das 7 às 7, alguns finais de semana. Eu chegava em casa, eu queria planejar o que eu ia fazer no dia seguinte. Eu chegava e eu não via meus filhos. Às vezes, muitas das vezes, eles já estavam dormindo. Quando eu saía, eu tinha que acordá-los para poder levar para a escola e começar a minha rotina toda novamente. E a cabeça foi a mil. Nessa situação, eu percebi que não era assim que eu queria viver mais. O que te motivou, Alessandra? O que foi assim, aquele time, a partir de agora eu não quero essa vida mais, eu vou mudar. O que te motivou? Teve 2 pontos que foram muito marcantes para mim. O primeiro foi que eu comecei a ter vários apagões e eu perdi muito o lugar que eu estava, eu tinha muita arritmia, eu não conseguia mais controlar as minhas emoções, eu ficava muito nervosa do nada, eu não comia, eu tinha diarreia constante, então meu corpo começou a contar para mim que eu estava doente. Você não estava bem, que eu não estava bem mudar. E que algo tinha que ser feito. E o que foi o gargalo de tudo foi o meu filho mais velho, quando ele chegou para mim e falou para mim que ele queria que eu amasse ele como eu amava o banco. Seu coração nessa hora, como que foi? Foi amigo. Ai, meu Deus. Eu passei uma noite inteira sem dormir, chorando, como toda mãe, né? Percebendo que eu não estava sendo mãe, que eu não era mulher também, e eu também não era esposa. Ou seja, sua saúde dando grito, sua família dando grito e o banco continuando no seu trabalho, não especificamente, né, o banco, mas com certeza, o lado profissional crescendo mais que todos os outros. E assim, e não dando resultado só no lado, não havia esse equilíbrio, não foi? É verdade. Tá, e o que aconteceu? Como que você começou a despertar? Daqui a pouco você vai saber um pouquinho o que ela faz, tá? Como que começou esse despertar para o que você faz hoje? Eu notei que a gente não tinha, nós mulheres, a gente não tem uma ajuda. Eu percebi que a única solução que me foi dada era medicamento. Só medicamento. E eu falei que eu já não aguentava, porque eu tomava medicamento, eu só queria dormir, eu não tinha disposição. E aí, numa das conversas que eu tive com o médico que me acompanha até hoje, porque eu tenho que fazer esse acompanhamento, porque eu tenho problema de coração, de arritmia, numa dessas conversas ele virou para mim e falou assim: Alessandra, até onde vale a pena o que você está passando? Até onde vale a pena o que você está vivendo? Conta então, o que você faz? Quem é a Alessandra hoje? Qual que é o profissional da Alessandra? Hoje a Alessandra, ela cuida da desintoxicação do corpo e da mente e do bem-estar da mulher. Ou seja, o que você passou, você conseguiu se recuperar, você buscou caminhos e aí você ajuda outras mulheres no mesmo processo. Isso. Hoje é mais fácil para mim porque eu gastei quase 3 anos para eu chegar onde eu estou hoje. Com certeza eu ainda tenho que me aprimorar muito. Eu falo que hoje as mulheres da minha vida são a minha base e o meu crescimento diário. E aí você começou a fazer curso, treinamento, como que foi essa transição? O mais difícil é porque não tinha, até o momento eu não achava, porque quando você não é daquele lugar, parece que as coisas não entram em sintonia para você. Uhum. E eu comecei a perceber, e aí quando a gente começa a usar o nosso Google, né, a mãe dos Google, eu falo que eu comecei a procurar no Google e fazer várias pesquisas sobre bem-estar, sobre autocura, sobre autoconhecimento,
E aí começou a aparecer várias coisas para mim, seguindo nesse caminho. E falava muito da medicina alternativa, da alimentação alternativa, dos chás alternativos, e eu sempre gostei disso. E eu percebi que eu podia criar um suco. Aí eu comecei a atender a massoterapia, né, uma drenagem holística, onde eu desenvolvo algumas técnicas das mãos que curam, né? Dentre elas tem o reiki, o MTV e outras. E aí eu comecei a perceber que as minhas clientes amavam quando eu servia para elas tanto os chás quanto alguns sucos. Sucos detox, mas voltado para a alimentação do que ela precisa. Dois pontos interessantes, até quando eu te fiz a proposta da gente fazer essa entrevista, esse bate-papo, é justamente para ajudar o outro, para ajudar quem está passando pela mesma situação que você passou há alguns anos atrás. Dois pontos importantes. Condição financeira. Como que foi? Gostaria que você pontuasse como que foi deixar um salário relativamente bom, plano de saúde, convênio e benefícios que a empresa privada nos dá, e você passar a ser um autônomo, porque é isso que você é. Como que foi esse processo financeiro? Hoje eu falo para todas as pessoas, com certeza absoluta. A gente vive com o que a gente ganha. Se a gente tem um pouco a mais, a gente se permite alguns luxos a mais. Lógico, eu tive que ponderar na nossa mudança, na nossa transição. A gente se privou de algumas coisas, colocamos prioridades, que eu falo que na nossa vida isso é essencial, extremamente importante, ter prioridade, saber o que a gente realmente quer, e tudo isso em conversa. Acho que o fundamental é todos da família, todos do seu ambiente, do seu relacionamento, estar ciente das mudanças que vão acontecer. A minha segunda pergunta com relação a isso é justamente a família. Você é casada, você é mãe, e como que a família absorveu essa sua transformação? Eu acho que nós todos transformamos juntos, porque o meu marido fala constantemente para mim, o Carlos fala assim: Alessandra, se você cair, a casa toda cai. Se você ficar feliz, a casa toda fica. E realmente, a nossa energia ela é contagiante. E da mulher e mãe, principalmente. Porque a gente contagia a casa, positivamente ou negativamente. Sim. E isso a gente tem todas as provas aqui em casa. Você deve ter muitas histórias interessantes para contar. De dia que deu vontade de desistir dessa mudança, de dia que você queria jogar tudo pro alto, mas também de dia que você acordou com o coração cheio de gratidão em função de poder contribuir com o outro. Eu imagino que você deve ter muitas histórias. Você tem umazinha só para contar pra gente? Assim, não precisa citar nome, nada. Eu tenho duas que elas, eu falo assim, que elas são... elas já estão no meu coração, como várias outras também. Uma delas, uma mãe, ela me acompanha mais velha que eu um pouco, mas eu tenho ela hoje com a minha irmã. Eu sinto ela como minha irmã. E eu brinco muito com ela que ver a evolução dela, porque ela me procurou no primeiro momento para perder peso. Uhum. A intenção dela era perder peso, porque ela queria mudar, e ela notou que o peso não era a coisa que mais perturbava. A pessoa costuma colocar na estética o fim de todos os problemas, e na verdade não é, né? E ela pegou e ela percebeu, ela falou assim, mas por que eu tô tão assim? E ela nunca se preocupou com ela. No final das contas, a gente percebeu, não é o caso só dela, que eu acho que a maioria das minhas mulheres, das minhas meninas, o maior defeito é esse, inclusive meu, porque a gente coloca o outro na nossa frente. Uhum. Então ela começou a perceber que ela preocupava demais com os filhos, a cuidar demais de toda a volta dela, e ela se cuidava de menos. Tudo muda. E outra coisa que foi muito marcante para mim também, uma cliente que, infelizmente, numa massagem, eu notei um nódulo no corpo dela, e aquilo para mim eu não sabia o que falar. E quando eu comentei com ela, eu falei, olha, tem alguma coisa diferente aqui. Procura um médico, vamos olhar aqui. Que ela falou assim, não, de toda forma já estava agendado. Eu falei, que bom, mas você não preocupa com isso, tudo vem no seu tempo. Uhum. E infelizmente na consulta foi diagnosticado como tumor, e ela falou assim que para ela foi simples, porque ela já estava preparada pela notícia, e ela se preparou. E foi muito lindo ela passar por todo o processo de autocura, porque ela se cuidou.
ela começou a dar valores em pequenos momentos que ela não dava. Sim. Ela começou a se ver como mulher e a viver melhor. Hoje, graças a Deus, ela vai continuar periódicos, isso ela sim, tem que acompanhar, mas ela não tem nada. Eu gostaria que você deixasse um recado para quem está na sua situação, de quanto você estava na iniciativa privada, a ponto de surtar mesmo, porque doente você já estava, um recadinho, um conselho para essa pessoa que quer, mas tem medo, mas tem receio. O que você fala para essa pessoa? Eu falo que nós precisamos de alguns pilares nessa mudança de comportamento. E ela tem que acontecer para o nosso ego, para a nossa vida ser diferente. Primeiramente, você precisa de ter fé. Eu falo que ninguém sem fé, seja lá qual seja a sua religião, mas tenha fé. Pratique a fé. Posteriormente, tenha uma reeducação alimentar. A nossa alimentação, ela impacta em tudo na nossa vida. Tome muita água e faça atividade física. Se divirta, tenha lazer, seja qual seja ele, nem que seja 10, 15 minutos por dia. Essas suas dicas aí, elas vão, na verdade, a pessoa pode pensar assim, gente, mas eu tô querendo largar o meu trabalho e ela tá falando pra mim, para eu fazer uma atividade física, para eu me divertir, para eu trabalhar a minha alimentação. Por que isso? Porque se eu não fizer isso, eu vou detonar com o meu corpo e a minha cabeça. A minha cabeça já tá a mil. Então, se eu não tiver algo para manter o equilíbrio na minha decisão, a minha decisão não vai ser coerente. Se eu tenho fé, eu vou focar. E eu falo que tudo na vida, eu falo que a minha palavra-chave é sincronicidade. Nós temos todas as respostas continuamente no nosso dia a dia. Só que a gente não tem o tempo para escutar essas respostas. Então, a gente tem que estar mais em sintonia com o nosso corpo, com a nossa mente e com algo maior que tem, que é a nossa energia, que é o Deus falando pra gente continuamente qual o melhor caminho. Então, a mudança, ela vem. E com certeza, toda decisão que vem do fundo do coração, ela é boa. Amém, que assim seja. Alessandra, muito obrigada por participar aqui do canal TV Na Mão Brasil. É uma honra e um prazer ter a sua história aqui e eu tenho certeza que as pessoas que estão lá do outro lado serão impactadas com essa sua história. E aí, pra gente encerrar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais, quer dar seu telefone? Pode acompanhar o Instagram também, Alessandra_M Rabelo. E o telefone 99151-1676. 34, hein? Vai que vai pro 34. Brasil inteiro. Hoje a internet não tem fronteira, né? Com certeza. No mais, muito obrigada.